Olá, jovens, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Terceiro Elias Profético. Nesse momento, nós iremos estudar o último tema da lição da escola sabatina. É a 13ª lição, que vem com o título Esperança para não cristãos. Eu quero, nesse momento, convidá-los a abrirem a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 15, versículos 26 a 28. Diz a palavra do Senhor de acordo com a minha tradução. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Então, diante desses versículos, o que nós podemos desde já aprender? Primeiro, a história da mulher cananita nos ensina que o evangelho se aplica a todos, não importando a localidade, condição financeira, raça, mas sim que Deus deseja estender o convite a todas as pessoas. Então, o que já podemos aprender logo de cara é o amor de Deus em relação àqueles que não fazem parte da aliança abraâmica. Isso se aplica a mim e a você. Possivelmente eu esteja falando para alguém que não é judeu. Naquele contexto, aqueles que não eram judeus não faziam parte da aliança de Deus com Abraão, logo estavam condenados. Mas através desse relato, nós podemos aprender que a graça não se aplica apenas àqueles que eram filhos de Abraão legítimos, mas também para aqueles que estavam longe do ciclo de Abraão, longe do ciclo de Israel. Quando você vai para o decorrer da lição, logo na parte de domingo, começa-se com uma pergunta: e os que nunca ouviram? É interessante que vivemos em um planeta com mais de 8,2 bilhões de pessoas espalhadas por todo esse planeta, sendo que 2,5 bilhões são cristãos, 1,9 bilhão são muçulmanos, 1,1 bilhão seguem o hinduísmo e 531 milhões praticam o budismo. E a pergunta é: como lidar com esse número que é totalmente preocupante? Porque quando nós saímos do contexto do mundo, das religiões, e nós fazemos uma análise do cristianismo, a própria religião cristã lida com dois desafios. O primeiro desafio é que muitas pessoas que fazem parte da religião cristã não são realmente cristãos, não praticam aquilo que o cristianismo ensina. Outro ponto, que nada mais é do que um desafio que o cristianismo lida, em relação que muitos dos que fazem parte do cristianismo não compartilham o evangelho. E diante desses desafios surgem algumas perguntas. Como Deus age para alcançar as nações, mesmo em meio à confusão religiosa e ao pouco alcance missionário? Como ele julga quem nunca ouviu falar do evangelho? E o que dizer das culturas que não aparecem na Bíblia? Então, para nós respondermos essas indagações, é necessário compreender que Deus não é limitado. Ele está acima desses desafios. Mesmo que a Escritura ordene que os servos, ou seja, os cristãos, preguem o Evangelho a toda criatura, mas nós precisamos entender que esta pregação não é exclusivamente dos seres humanos, mas para completar essa obra, Deus utilizará outras maneiras para alcançar corações que estão
submissos à voz de Deus. E quando você analisa toda a Escritura, você percebe que Deus utiliza algumas coisas para se revelar à humanidade. Você vê Deus utilizando a natureza, você vê Deus utilizando as revelações extraordinárias, isto é, através de sonhos ou visões. Você vê Deus utilizando anjos e até os animais para se revelar ao homem e tirá-lo do lamaçal do pecado. Então, quando alguém perguntar para você como que o evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, lembre-se de que isto é uma obra soberana. Deus utilizará meios para que a pregação do evangelho alcance um número maior de pessoas que irão se render aos pés de Jesus. Na parte de segunda-feira, a fé que ultrapassa fronteiras vai focar um pouco acerca desta mulher cananeia, desta mulher que pediu, que se humilhou a Jesus. É interessante que logo no início da passagem, a Bíblia nos diz que Jesus ele passa pelas regiões de Tiro e Sidom. E por que houve a necessidade de Cristo passar pelas regiões de Tiro e Sidom? Qual era o intuito? O intuito de Cristo passar por essas regiões que eram regiões pagãs era o intuito de evangelizar o grupo apostólico, aqueles que dariam encaminhamento na pregação do evangelho. É interessante que quando você faz uma análise dessas cidades, Tiro e Sidom, estas cidades eram cidades altamente pagãs, era um território muito pagão. E esses territórios adoravam os deuses Baal e Aserá. E faça uma pesquisa depois como funcionava os cultos de Baal e Aserá. Você vai ficar chocado. E é nesse contexto que Cristo insere os discípulos, porque o intuito é evangelizá-los, é mostrar aos discípulos que o evangelho não é apenas para os judeus, mas sim para todas as pessoas. E é nesse contexto que aparece uma mulher que nós não sabemos o nome, mas ela tinha um estereótipo. Ela é cananeia. É uma mulher pagã. Não é uma judia. É uma indigna das bênçãos do Deus de Abraão. E esta mulher aparece na cena. E ela suplica a Jesus para que ele libertasse a sua filha. Porque, de acordo com o evangelista Mateus, esta menina estava endemoniada. Logo no primeiro momento, Jesus foi rude com essa mulher. Quando você lê o relato, Jesus ignora o clamor daquela mulher. E quando ela se aproxima e ela suplica, a Bíblia diz que Jesus olha para essa mulher e olha para os discípulos e diz: é lícito eu tirar os pães para dar aos cachorrinhos? Sendo que eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Mas é interessante, é que esta mulher, ela vai apresentar algumas características que não havia no povo de Israel. E aí Cristo queria tirar os discípulos de uma bolha religiosa e mostrar que não era apenas os judeus que eram santos, mas haviam-se pessoas fora do território judaico, fora de Jerusalém, que temiam ao Senhor. E veja como esta mulher, ela tinha atributos, certos atributos, que era para ser encontrado em um judeu, e isso era raro. Quando você lê esta passagem, você vê que ela reconhece Jesus como Messias. E a Bíblia diz em relação aos judeus, ele veio para o que era seu,
mas os seus não o receberam. Enquanto os judeus, o povo da aliança, rejeitaram o Messias, essa mulher reconhece que Jesus é o Messias quando ela diz: Jesus, filho de Davi, ajuda a minha filha. Então, quando ela pronuncia essas palavras, filho de Davi, nada mais era do que uma nomenclatura direcionada àquele que era o Messias, o descendente de Davi. Segunda característica que nos chama a atenção é que ela se aproxima de Jesus e ela o adora. E você, ao comparar a atitude dessa mulher com certos judeus daquela época, eles não adoraram a Jesus, eles queriam matá-lo. Terceira coisa que me chama a atenção quando eu estudo a história dessa mulher é que ela reconhece que a solução dos seus problemas estava em Jesus. Enquanto os judeus esperavam um Messias, um guerreiro, um salvador da pátria, esta mulher reconhece que os problemas que ela enfrentava, seja no âmbito moral, seja nas suas lutas ali com a sua filha, só poderiam ser solucionadas através de Jesus. E quarto, ela é humilde em reconhecer a sua posição. Enquanto os judeus se vangloriavam de serem os escolhidos, de serem os eleitos, ela diz: Senhor, mas até os cachorrinhos se aproximam da mesa dos seus donos para se alimentar das migalhas. E por conta disso, Jesus olha para essa mulher e diz: Filha, mulher, grande é a tua fé. Seja feita conforme a tua vontade. O quanto nós precisamos passar por essa experiência. É necessário com que o nosso eu venha a ser humilhado e que venhamos reconhecer que há filhos de Deus espalhados nos quatro cantos dessa terra. Muitas vezes estamos tão fechados em nossa bolha religiosa, a tal ponto que isso nos impede de enxergar os filhos de Deus espalhados em muitos movimentos. E estas pessoas estão esperando uma atitude minha, uma atitude sua, para que ela tenha o pleno conhecimento de Jesus, porque a graça de Cristo ultrapassa fronteiras. Quando você vai para a parte de terça-feira, Luz do Mundo, é interessante que Deus deseja com que todos conheçam a verdade. Ellen White tem um comentário muito interessante, ela diz: Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria, de nacionalidade ou classe social. Ele é o Criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros da mesma família. E quando você pega esse comentário de Ellen White e une com aquilo que o apóstolo João diz acerca de Cristo, que ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade, você tira algumas lições. Primeiro, que o autor desse texto, ou seja, o apóstolo João, ele não especifica o quanto dessa luz cada pessoa recebe e nem de que forma essa luz chega a cada um. Em outras palavras, deixa Deus ser Deus. Muitas vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer o seguinte: olha, o Senhor tem que fazer com base naquilo que nós estabelecemos. Não. Se Deus está no comando de todas as coisas, se Ele está comandando a história, organizando a história, se Ele está ali utilizando meios para que a pregação do Evangelho tenha um alcance mundial, então permita com que Deus haja de acordo com a sua soberania. Esteja submisso para que essa soberania possa alcançá-lo e você seja um instrumento para alcançar almas para o reino dos céus. Então lembre-se, vamos deixar Deus ser
Deus. Aquilo que Ele iniciou, Ele vai completar até o dia da nossa redenção. Para finalizar esse estudo, eu quero enfatizar que o céu será um lugar de surpresas. Pessoas que nunca passaram na nossa mente que estariam lá, elas estarão. Pessoas que responderam com sinceridade o apelo do Evangelho e se entregaram a Jesus. E todos, ao vermos as marcas nas mãos do nosso Salvador, faremos aquela pergunta clássica: que feridas são essas nas suas mãos? Então, nós ouviremos dos lábios do nosso Salvador: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. O convite está estendido a cada um. Cada um será salvo no exato momento em que ouvirem o Evangelho e se entregarem àquele que pode salvar. Eu não sei se eu estou falando para um jovem que nesse momento ainda não voltou para os braços do Pai. Talvez eu esteja falando para alguém que ainda não crê que Jesus é o seu Salvador pessoal. Talvez eu esteja falando para alguém que ainda não tem um pleno conhecimento do Evangelho. E talvez Deus está utilizando esse vídeo para dizer para você que você precisa se entregar verdadeiramente aos pés de Cristo. Mas esse apelo não se aplica apenas àqueles que não conhecem o cristianismo e que não fazem parte dele. Mas também este apelo se aplica também para aqueles que fazem parte do cristianismo, mas estão tão apegados à religiosidade, estão tão apegados com o formalismo, estão tão apegados nas obras que ainda não conhecem a plenitude do Evangelho, em que nós somos salvos pela graça e unicamente pela graça. E esse apelo se estende a você, meu querido. Abandone esta máscara que você tem colocado e reconheça que você é um miserável e que você precisa da graça de Deus, que suas obras não serão suficientes para resgatá-lo. Fica esse apelo para mim e para você, para que a cada manhã, que a cada dia, nós venhamos nos entregar aos pés de Jesus, a pessoa de Jesus, que venhamos reconhecê-lo como nosso Salvador pessoal. O que nós podemos aprender com essa lição como um todo? 3 coisas. Primeiro, somos chamados para defender a nossa fé. Segundo, precisamos defender a fé com amor, criando pontes e não muros. Terceiro e último, o que nós podemos aprender com essa lição ao todo? É reconhecer que Deus tem filhos em todos os lugares e estes responderão ao chamado divino no tempo certo. Não serão pela nossa intelectualidade, pela nossa oratória ou por muito falar, que muitos serão convencidos, não, mas sim pela ação soberana do Espírito Santo na vida de pecadores que se entregaram ao agir de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essas 13 lições. Ó Deus, ajuda-nos a defender a nossa fé com unhas e dentes, sem negociar nenhum princípio, mas ajuda-nos a defender nossa fé com amor, criando um diálogo, fazendo com que aquela pessoa possa abrir o seu coração para conhecer mais a Tua Palavra. Nesse momento eu quero suplicar por esse jovem que ainda não tem um pleno conhecimento do Teu Evangelho, que ainda não tem um pleno conhecimento da Tua Palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito, o nosso Consolador, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa alcançar o coração desse jovem, seja este que não faz parte do cristianismo,
mas também aquele que está preso no formalismo, preso nas obras e que ainda não entendeu que a salvação vem através da graça de Cristo. Ó Pai, esteja com ele e ajuda-nos a cada dia a crescer mais no conhecimento e na plenitude do Teu Filho. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem, e eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina. Então fique ligado, porque próxima semana estaremos estudando uma nova lição, uma nova temática, e eu espero por você. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e deixar nos comentários o que você achou desta lição como um todo. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.